Boa noite, pessoal. Meu nome é Boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Davi Calaz, eu sou professor da escola e coordenador executivo dos cursos de pós-graduação, entre eles o MBA Internacional. E a gente ficou no escuro aqui. Posso ligar a luz? Pronto. Então, é uma grande honra recebê-los para esse evento, para a gente falar um pouco sobre os impactos da guerra, tanto sob o ponto de vista, né, da economia, como sob o ponto de vista também da gestão, do gestor. Para isso, temos dois convidados de luxo aqui, os quais a gente já aproveita para agradecer. Começar apresentando, não precisa de apresentações, mas Dr. Pedro Parente, muito obrigado, fundador da EB Capital, hoje atua em conselhos de administração de empresas, mais de 45 anos de experiência em passagem por estatais, e foi presidente executivo do Conselho de Administração da Petrobras, também presidiu os conselhos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. No setor privado, foi CEO da multinacional de agronegócio e alimentos Pung, CEO do Grupo de Comunicações RBS e presidente global da alimentícia BRF, onde hoje está à frente do Conselho de Administração. E também está aqui nosso professor, o professor Roberto Dumas, com mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro e doméstico e internacional. Economista-chefe da Voiter, falei certo? Representou o Itaú BBA em Xangai e atuou no Banco dos BRICS, em Xangai, na área de operações estruturadas de risco e crédito. Mestre em Economia pela Universidade de Birmingham, na Inglaterra, mestre em Economia Chinesa pela Universidade de Fudan, o nome não é bonito, né? E Chartered Financial Analyst, Charter Holder, conferido pela CFA Institute. Professor do INSPER e professor convidado da China Europe International Business School e da Fudan University. Então, sejam muito bem-vindos, muito obrigado. A proposta, pessoal, primeiro, né, na linha do geral para depois do particular, convidar o professor Dumas para falar um pouquinho para a gente sobre o impacto da guerra, né, sobre o aspecto da economia internacional e, obviamente, também aqui no Brasil. E depois convidar Dr. Pedro para falar um pouquinho sobre, né, na figura, né, no papel de um CEO, quais são as implicações disso, né, um CEO e como que lições a gente deveria ter para aprender em relação a fazer gestão em épocas aí de bastante turbulência. Dumas, por favor. Obrigado. Bom, gente, obrigado pela presença. É um prazer ter tanta gente já conhecida aqui, alguns ex-alunos. Obrigado. Falar um pouquinho da guerra da Ucrânia. Você começa a analisar. Existem vários vídeos que mostram Vladimir Putin reclamando sobre a OTAN, etc. Sem juízo de valor, mas o que aconteceu? James Baker, logo que caiu o Muro de Berlim, depois foi feita a reunificação alemã em 1991, pretensamente havia chegado num acordo com Mikhail Gorbachev, que a OTAN não expandiria 1 milímetro ao leste de Berlim, Berlim Oriental. Só que quando o James Baker chegou em Washington, o George Bush, o pai falou não foi nada prometido. A despeito do Pacto de Varsóvia ter acabado, a OTAN não acaba e ela vai expandir assim que for necessário e achar interessante. E quando Bill Clinton entrou no poder, ele lançou o PFP, o Partnership for Peace, tentando trazer cada vez mais países do leste europeu para dentro da esfera da OTAN. Então fica aquela coisa, mas por que eles queriam entrar na OTAN? A liberdade econômica, a liberdade política e o que a Rússia, a antiga Rússia, poderia oferecer. Dificilmente cercear a liberdade e o czarismo de Putin, como a Angela Merkel sempre falou, olha, Putin é um cara czarista, expansionista, que lidera o mundo, a parte quer se projetar para o mundo no século XXI. Então não cabe isso aí.
E aí foi a Letônia, Lituânia, Estônia, República Tcheca. Em 2003, Putin já havia feito uma declaração que não estava contente que a OTAN estava se aproximando cada vez mais do quintal da Rússia. 2008, reclamou novamente. 2008, invadiu a Geórgia. Foi a guerra Rússia-Georgiana. 2014, invadiu a Crimeia e no verão passado ele deixou claro, falou, a Ucrânia não é um país independente. Agora, é uma coisa engraçada falar que não é um país independente, muita gente às vezes fala, mas ele tem uma história da Rússia. Ora, assim como a República da Irlanda tem uma história com o Reino Unido. Não quer dizer que você já teve uma história da Rússia que você deve voltar como era anteriormente. Senão, a Noruega acaba voltando para a Suécia também. E a Irlanda acaba voltando para o Reino Unido. Ou seja, esse expansionismo não tem cabimento. E acontece que eu posso, de uma certa maneira, acabar vendo, Putin deve ter ficado surpreso com a surpresa do Ocidente. Eu provavelmente falou, olha, eu dei todas as declarações que iria invadir, e aconteceu isso. Daqui a pouco nós vamos falar, por exemplo, até onde vai essa guerra. E para mim ela vai durar muito. Agora, os impactos macroeconômicos, eles são enormes. Se não me falha a memória, por exemplo, 75%. 28% do trigo, 15% do milho, mais ou menos, é produzido na Ucrânia e na Rússia. E fora que os fertilizantes são feitos na Bielorrússia e partem na China. Ou seja, só a Rússia e a Ucrânia alimentam mais de 400 milhões de pessoas no mundo, responsável por 15% de toda a caloria, todas as calorias que a gente consome. E mais ou menos, que nem saiu na Economist essa semana, hein, 26 países já colocaram restrição à saída de alimentos. Então, o protecionismo está invadindo cada vez mais. E aí começa aquela discussão, será que nós estamos próximos do fim da globalização? Acho um exagero. Não acho que o fim da globalização esteja no radar. Mas procurar muito fornecedor offshore, isso já entra até na seara de administração de estratégia, eu acho um pouco complicado. Agora, também não quer dizer fazer tudo onshore. Da mesma maneira que a China foi acometida pela pandemia, tem países que podem ser acometidos pela pandemia, pelo terrorismo, e isso seria também profanar as vantagens comparativas. Agora, uma coisa é certa, é bem provável, não é certo, é bem provável que a política do just-in-time está por acabar. E a política do just-in-time acabando, isso significa mais custo para as empresas. A mobilização fica mais cara. O preço de alimento tende a aumentar, e isso, os fertilizantes ficam cada vez mais voláteis, e isso acaba impactando os bancos centrais ao redor do mundo. Ou seja, é um choque de oferta, e aí vem muita gente discutindo. Devem os bancos centrais responderem a um choque de oferta? Economia, a gente sabe, preço nada mais é do que a conjunção de oferta e demanda. Então, se você, a despeito de ter um choque de oferta, por exemplo, subiu o preço na Petrobras, olha, o preço do petróleo lá fora não tem o que fazer. Eu discordo. Eu não tenho o que fazer com o preço lá fora. Mas se eu não subir o juro, meu consumidor ele vai ser capaz de repassar inteiramente isso para frente. Então, se responde sim com política monetária contracionista a choques de oferta. Então, isso requer que o mundo vá entrar num crescimento menor. Tanto você já vê que algumas curvas de juros já inverteram. A curva dos Estados Unidos, a curva do Brasil está invertida. E quanto mais o Federal Reserve demora para puxar a taxa de juros, mais a renda variável acaba perdendo e a renda fixa acaba perdendo, porque a ponta longa estipa muito mais ainda. Bom, e o que a gente pode dizer sobre a guerra? Veja, Putin, todo mundo já conhece essa frase, guerra nada mais é do que a continuidade da política sobre outros meios. E Putin tinha alguns objetivos. Um ele já abandonou, que era desnazificar, sei lá o que isso quer dizer, mas desnazificar a Ucrânia, desmilitarizar a Ucrânia e tirar o Vladimir Putin do poder, o Zelensky do poder. Não conseguiu nada disso. Então ele tem algumas opções. Ou volta para casa de mãos abanando, que isso é muito difícil. Isso eu lembro de um discurso de Vladimir Putin algum tempo atrás, que ele era muito pobre. Ele morava numa casa que tinha ratos. Desculpa a licença poética aqui, mas era mais ou menos assim a história.
e que a diversão dele era de matar ratos. E que chegou certo dia, uma ratazana foi cercada num corner e praticamente pulou na cara dele. Ou seja, ele deixou claro a psique dele. Ele falou, olha, não me deixe enclausurado sem uma saída, porque eu vou atacar. E aí você vê Macron falando justamente isso. Falou, olha, a gente tem que dar uma saída não de humilhação para Putin. Bom, então qual seria essa saída? Primeiro, ele não consegue conquistar Kiev, não consegue ir para Kyiv, não consegue conquistar Kharkiv. E, por outro lado, a Ucrânia não consegue mandá-los embora. Então, nós estamos num impasse. Tá? Parou. O negócio parou. O que seria uma saída razoável, penso eu, para Putin, é pegar todas as províncias de Donbass, ou seja, Luhansk e Donetsk. Pega Luhansk e Donetsk, a parte nordeste. Vai descendo, pega Zaporizhzhia, Crimeia já pegou, pega Kherson e pega toda a parte da Odessa. Ou seja, isso seria provavelmente o que Putin gostaria. Tirar o acesso da Ucrânia do Mar de Azov e do Mar Negro. Só que aí os grãos ficam mais complicados ainda. Bom, se essa seria uma saída honrosa, o que dirá dos ucranianos? Os ucranianos provavelmente não vão permitir uma coisa dessa. E se os ucranianos não vão permitir, provavelmente o Ocidente vai continuar com as sanções. E se essas sanções continuam, continua também o aumento do preço de alimentos, e isso veio para ficar. A fome, principalmente em países da África e do Oriente Médio, isso é uma coisa que já é quase que uma realidade. Por outro lado, você lembra da China. O que a China está fazendo? A China mostrou, obviamente, já nas Olimpíadas de Inverno, que existe uma parceria estratégica. Senão não iria nem nas Olimpíadas de Inverno. A China já deixou claro, né, antes de Hu Jintao, desde Xi Jinping, que quer anexar Taiwan. Taiwan, só para ter... Foi uma era da China até 1895. Em 1895, a Guerra Sino-Japonesa, perdeu o Tratado de Shimonoseki e ficou uma terra do Japão. Em 45, melhor, de 1895 a 45, ficou uma terra japonesa. 45 a 49, depois de Hiroshima e Nagasaki, ficou uma terra de ninguém. 49, Chiang Kai-shek perdeu a revolução para os comunistas. Mao Tse-tung fugiu e montou a República da China. E não é a República Popular da China. Agora, Xi Jinping já deixou claro, desde que assumiu em 2012, 2013, que essa história de Taiwan ser independente não vai continuar. Tanto é que ele já endereçou o problema de Hong Kong. O problema de Hong Kong, quer dizer, você não tinha um problema. Tinha um Yellow Umbrella. Você segurava os gases lacrimogêneos, etc. Mas 2/3 combinado foi. Depois de 1997 até 2047, 2/3 do parlamento de Hong Kong seria determinado pelos hongkonguenses. Xi Jinping falou, tá bom. E 1/3 quem determina? Não, 1/3 é a China mainland, é a China continental. Só que Xi Jinping mudou. Falou, além de eu determinar esse 1/3, os 2/3, vocês, população de Hong Kong, pode determinar. Mas desde que eu escolha a priori quem são os candidatos. Ou seja, Hong Kong caiu já. Então só falta cair Taiwan. Então fica aquela pergunta, até que ponto essas sanções que o mundo está colocando em cima da Rússia pode postergar, eventualmente, uma anexação de Taiwan? Por exemplo, Biden acabou de soltar uma declaração falando, não, nós vamos ajudar Taiwan. Imediatamente a Casa Branca falou, olha, não é bem assim. Business as usual, nada muda. Vamos continuar dando armamento, mas vamos continuar na diplomacia ambígua. Continuar te defendendo, mas eu não posso dizer que isso realmente vai acontecer, etc. Mas que existe uma grande probabilidade, tanto é que os Estados Unidos, junto com a Austrália, junto com o Reino Unido, fizeram o projeto AUKUS, que é montar submarinos nucleares para ficar na Austrália. Agora, se isso acontecer, teria uma data. O chinês adora datas, principalmente se a gente falar no ano de 2022, 2027 seria 100 anos que completa o Exército de Libertação do Povo. Então, o que se comenta é que até 2027 alguma invasão poderia acontecer. Uma invasão... mas os Estados Unidos revidaria.
não daria tempo para você revidar, se for uma invasão rápida. Então, o que você vai fazer? Você vai bombardear Taiwan? Como é que vai ser? Você vai entrar em guerra com os Estados Unidos e com a China? Isso já traz justamente o aspecto do quê? Olha, como que nós vamos continuar dependendo tanto de Taiwan e da China? E já passou da hora, na minha opinião. Por exemplo, lógico, somos dependentes da China em várias coisas, e ela também é dependente. Só que nós pensamos na próxima capa da Veja. A China está pensando 20, 30, 40, 50 anos à frente. Eles já estão construindo enormes parques de plantação de soja, tanto na África quanto na Rússia. Então vai ficar Rússia com China, Estados Unidos com Europa. O Brasil precisa tomar muito cuidado com esse negócio de o mundo depende de mim. Já começa por aí. E segundo, aqueles que fazem outsourcing na China, começar a pensar numa possível e eventual miscalculation, porque a gente sabe que uma guerra geralmente não ocorre com uma declaração de guerra. É um navio batido errado, é um tit for tat, é uma resposta exagerada de um lado e o negócio perde a razão. Mas eu acho muito difícil essa guerra acabar tão cedo. Bom, mas daqui vai para onde? Não está, ao meu ver, aqui conversando com tanta gente, descartada a utilização de armas nucleares táticas. Que é uma arma nuclear tática que a gente acaba estudando. Hiroshima tinha 15 quilotons. Uma arma nuclear tática não passa de 0,2, 0,3. Mas, de qualquer maneira, é arma nuclear. Putin vai ficar tentando até ver que ponto a OTAN vai entrar. A OTAN não pode entrar. Se a OTAN entrar, Estados Unidos entrar, seria uma guerra Estados Unidos-Rússia. Mas usar uma arma nuclear seria aquele threshold, aquele red line de Barack Obama, quando Bashar al-Assad jogou as armas químicas? Não se sabe, mas o negócio está muito quente. O mundo nunca esteve tão perigoso. Ou seja, nós estamos falando mais de 11.700 ogivas nucleares, 1.400 fora dos Estados Unidos e da Rússia. Então, você tem a Coreia do Norte, que vamos combinar. A Coreia do Norte é simplesmente, tem um nome feio para isso, mas não vamos falar, mas ele é o que a China quer ser. Quando a China fala, olha, não estou contente com uma das negociações, por favor, solte um míssil balístico para mostrar o poderio que tem. Kim Jong-un obedece Xi Jinping. Então, uma guerra com a China, obviamente, traria a Coreia do Norte para dentro dela. Mas aí você teria outras partes da Índia, Paquistão, mas existe tratado para isso, para não proliferação. Gente, Putin não está nem aí. Outro dia, não sei quem me falou, não, mas ele é representante da ONU e a ONU condenou. E daí? Você acha que ele está preocupado que a ONU está condenando essa invasão? Então, só para fechar aqui o speech, para não ficar muito chato, eu acho que, primeiro, para a estratégia da empresa, fica mais caro, principalmente o fato de você imobilizar, guardar mais estoques. O just-in-time não vai ser a palavra da ordem, como era dos japoneses nos anos 90. A guerra vai continuar, o preço vai subir, as taxas de juros vão subir e o preço de commodity deve subir. Mas aí fala, mas isso não é bom para o Brasil? A gente fala, puxa vida, mas o Brasil não teve o câmbio apreciando no primeiro trimestre? Por quê? Porque o cara perdeu, o hedge fund, perdeu $1 trilhão. Perdeu, desculpa, estava administrando $1 trilhão. E ele precisava colocar 1 ou 2%, como pensa o hedge fund, em emerging market. Onde que ele vai colocar? Coloco na Rússia? Não. Coloco na Ucrânia? Não. Coloco na Turquia? Não. Coloco em Belarus? Não. Coloco na Argentina? Venezuela? Chile? Colômbia? São pequenos. O que sobrou? Coloca no Brasil. Só que os caras já ganharam 35% em dólar. 35% em dólar, para que ele vai continuar ficando aqui no Brasil? Então, para mim, existe uma tendência, sim, de que o câmbio vai continuar depreciando, principalmente que já está precificado quanto que é a taxa de juros dos Estados Unidos do Brasil deve subir, mas não está precificado ainda até onde Jeremy Powell pode ir. Por isso que a curva não para de subir, a curva de juros dos 10 anos, que é o que a gente mais olha. Enfim, é mais ou menos essa visão que eu tenho da economia, da guerra, e passo para você também. Obrigado, Luiz. Pedro, está fácil agora debater. Eu acabei com o mundo, seu Pedro. Acabei.
O que isso traz aí de consequência prática para dentro de uma organização que está operando no Brasil? Como reagir a esse tipo de incerteza? Bom, aqui a gente tem que lembrar de alguns muito de alguns aspectos. A situação já vinha complicada antes da guerra. O preço dos alimentos já vinha alto. E já havia também, aqui é um problema, nós estamos falando de crise gêmeas, já havia problema da energia. Sendo assim, nunca pensei que eu fosse filas de carros no Reino Unido para abastecimento, umas coisas assim que a gente nunca imaginou que teria. E quando você soma a isso a guerra Rússia-Ucrânia, negócio que eu, além da como funciona essa tarefa que eu sou, tenho que conselho de administração da Singenta, hoje é uma produto chinesa. E opera no mundo todo, opera inclusive na Ucrânia, fez operação de salvamento de mercados. E o global da operação, sabe? Conseguido custos mais sumados, custos muito mais dinheiro, preço do custo. É assim que o custo mais valorizado, mais apreciado do que essa guerra. Então, é um quadro, o que eu estou querendo chamar a atenção? Um quadro de uma complexidade muito, muito grande, com aspectos que ninguém imaginaria, como, por exemplo, esse, porque as sanções econômicas estão trazendo efeito muito limitado. Isso aqui você dizer que o amigo do Putin não pode nos Estados Unidos, vai perder o time de futebol dele, etc. Isso, tudo bem, é impactante do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de vida real. Não está trazendo esse efeito. Então, eu acho que para as organizações o que fica, eu trouxe algumas coisas absolutamente importantes, e mudam paradigmas importantes como o estatais. Fica exatamente saber se você tem a condição de lidar com situações de incertezas que se apresentam de maneira absolutamente inesperada. E isto, no meu modo de ver, além de todas as questões ligadas à própria cadeia produtiva, isso chama atenção para mim, que é muito central, que é a gestão. E aqui, voltar ao tema de gestão de risco, parece absolutamente fundamental para qualquer empresa, para poder se preparar para esse mundo. Já era necessário, muitas empresas faziam, os controles internos já estavam todos se baseando em gestão de riscos. O fato é que agora é muito novo, tem certeza muito novo. Tem certeza, ela traz riscos. Elas diminuem as incertezas, diminuem as certezas. Tem mais certeza, menos risco, e vice-versa. Então, para mim, isso a gente fez, além de ser conselheiro dessa empresa também, onde a gente investe. Eu acho que seria um exercício fantástico para todas as empresas eu olhasse o sistema de gestão de risco e avaliar. Nós, de alguma maneira, pensamos nisso, isso de alguma maneira estaria contemplado. E por estar contemplado, a gente tem planos, né, ou de mitigação, ou de eliminação, mas tem risco que você não consegue nem eliminar, nem mitigar, você tem que conviver com isso. E tá aí, como é que a gente convive com isso? Porque se não estava previsto, uma das empresas, não está aqui, riscos geopolíticos. Genérico. Risco geopolítico, coisa que realmente fica muito difícil de você fazer qualquer coisa prática para o programa. Então, evidentemente, é uma situação de muito maior certeza. Vejam como eu quero insistir nesse ponto.
Nós estamos diante de uma crise, duas crises gêmeas, porque elas têm o mesmo tipo de manifestação, que é de energia e de alimentos, traz realmente consequências muito importantes, porque o desejo, uma coisa que já existia antes, isso o Brasil tem que lembrar, é o fato de que vários países se utilizavam da discussão de segurança alimentar como uma capa para um protecionismo deslavado. Isso acontecia muitas vezes, e no caso, por exemplo, que a gente vê o mais forte, era o protecionismo contra a proteína animal, mas contra, aí eu tenho dúvida aí, professor, se a Rússia vai ser capaz de produzir soja, que a China depende, e a África tem problemas muito complicados de instabilidade, né, jurídica. A cultura da África ainda é uma cultura que leva em consideração o desenho das tribos, quer dizer, uma coisa que não é... A divisão foi uma divisão meio organizada entre as potências ocidentais. Então, essa questão para nós, aí já falando não de empresa, mas de Brasil, é fundamental. É verdade que a gente tem uma oportunidade muito grande aqui agora, por conta, em parte, desse aspecto que você levantou, porque não sobrou muito país emergente para você poder investir. Sob o ponto de vista de quem é que pode continuar ou aumentar a sua produção para suprir o que Ucrânia é o quarto maior exportador do mundo de milho. E se eu não estou enganado, mas eu posso confirmar, é o segundo maior exportador do mundo de trigo. Trigo, eles são absolutamente relevantes. Então, quem é que pode suprir isso? Tem também uma observação para encerrar e deixar o nosso entrevistador aqui criar problemas para nós, porque agora não criou problema nenhum. Tá beleza esse negócio, professor? Está tranquilo. Por enquanto. Por enquanto. Tem que mostrar que você fez. Eu tenho um monte de gente para me ajudar. Bom, para pedir ajuda dos universitários. Mas uma coisa que é absolutamente fundamental lembrar é que, falar de novo, o professor disse, a gente lembrar que preço, formação de preço livre, é o resultado da equação entre oferta e demanda. Os estoques de trigo e também de soja, né? Nem tanto de soja quanto de trigo, estão ainda muito baixos. Segundo os transformados do professor lá da Exalc, ele disse, seriam necessárias 2 super safras globais você voltar a ter um nível adequado para poder ter uma certa estabilidade de preço de alimentos, se não ver como estava antes da guerra. Depois da guerra, mais complicado. Se for olhar o que está acontecendo na Ucrânia, eles têm portos para exportar, mas não têm logística, porque os portos são todos ocupados pela Rússia. E as novas safras estão atrasadas, também de falta de insumos, falta de grãos. Então, enfim, o quadro é muito, muito complicado, muito complexo, e aqui a pergunta que fica é como é que a gente pode lidar com um quadro como esse. Para mim, a resposta é o que eu falei. Por favor, senhoras empresas, senhores empresários, tenham bons sistemas de gestão de risco e façam o teste ácido da realidade. Olhem se os seus sistemas, muitas empresas, para elas, por exemplo, as coisas, já tinham, se o seu sistema tinha a possibilidade de prever ou previu alguma coisa como essa que a gente está vivendo. Eu vou pegar um gancho numa frase do professor Gumas, que disse que enquanto a gente está preocupado com a próxima quinzena, a China está olhando 20 anos para frente. Num ambiente de incerteza como esse, como fazer planejamento estratégico de longo prazo? É possível fazer planejamento estratégico de longo prazo? A primeira pergunta é, você está falando de longo prazo chinês ou de longo prazo ocidental? Vamos falar dos dois. Ainda que a gente tenha esse grau de certeza, eu acho que o planejamento estratégico é uma coisa indispensável. Absolutamente indispensável. Você tem que ter esses pontos.
Você tem que ter sistemas que lhe permitam introduzir as modificações necessárias ao planejamento estratégico em função das mudanças das circunstâncias. Mas não dá para a empresa nenhuma viver sem mudança. Conheci uma empresa de trader de energia, uma coisa que é absolutamente simplória. Depois vocês vão achar que é simplória demais, mas que eu acho extremamente. Toda instituição, toda organização, empresas, todas, o CEO, o líder desta organização, tem que saber no mínimo 3 coisas. Ponto A, onde nós estamos. Ponto B, onde queremos chegar, o planejamento estratégico. E a terceira, como sediar. Isso é obrigação de ter na ponta da língua o líder de qualquer organização, instituição, empresa. Isso só reforça esse ponto. O ponto B nada mais é do que sua visão de futuro, onde você quer chegar. Sair de A e chegar em B, os planos que você desenvolve. Aí, quer dizer, quando eu falo em longo prazo, eu falo em 5 anos. Na China, a coisa é um pouco mais simples, porque se eles, agora revertendo um pouco, eles implementaram uma mais liberal, continua sendo uma ditadura total. Então, para eles é muito mais simples. Agora, atualmente, as coisas dificultadas como foi naquela pandemia. Certo? Todo mundo elogiou a China no começo, todo mundo agora olha, a gente vai ter que comer com isso. É alternativo. Eles ainda insistem o que quiser, mas essa é a minha visão. Um governo totalitário, você pode fazer um planejamento determinístico. Sem isso, é impossível. Eu não estou defendendo o totalitarismo. Penso nisso. Democrata, sou liberal, acho que talvez uma atenção mais relevante para os aspectos sociais seja muito importante. Mas o fato é que, sob o ponto de vista de planejamento para 30 anos, talvez no país totalitário consiga. Sem facilidade. Thomas, temos como visualizar possíveis cenários da saída dessa guerra? Ou seja, o cenário que se avizinha, quer dizer, você falou isso de uma forma muito, muito clara para a gente, né? De fazer alguma coisa no meio do caminho, tentar satisfazer as duas partes, mas você falou que existe um risco iminente, um risco eventual de nuclear. É possível a gente conseguir identificar esses diferentes cenários de fim de guerra e os possíveis impactos, ou ainda está muito aberto, está muito ainda inicial? Eu vejo a crise ainda, a guerra num impasse. Eles não conseguem ir e os ucranianos não estão conseguindo tirá-los de volta. Ou eles voltam e pegam mais 50 mil crianças, 17, 18 anos, para tentar derrubar os ucranianos de vez, mas a coisa não está simples. Não vejo uma saída honrosa Vladimir Putin a ponto de que os ucranianos permitiriam. Crimeia, no more. Foi na Geórgia, já vai na Crimeia, vai pegar Moldova. Já falou que Finlândia e Suécia não podem. Quer dizer, ele está aumentando os tentáculos dele, mas é uma coisa interessante, né? Porque todo mundo queria entrar na OTAN e ninguém queria ficar satélite da Rússia. O que a Rússia tem para me oferecer e o que o Ocidente tem para me oferecer? Quer dizer, o Ocidente tem muito mais coisa para oferecer do que a Rússia. A Rússia tem para oferecer um cerceamento da liberdade ou, eventualmente, até uma dominação. Não vamos esquecer, é um czarista expansionista. Agora, eu não vejo no curto prazo ainda como pode isso acontecer. Como é que vai acabar? Não, vai demorar. Eu tenho receio danado de que isso acabe se tornando uma guerra de guerrilha. Uma guerra de guerrilha. Você vê o impacto disso? A gente fala que um impacto, né, quer dizer, bem direto é no agronegócio.
logicamente que não é só o agronegócio que vai ser, né, impactado, mas os outros setores, eles vão ser tão impactados quanto? Quais outros setores podem ser? As coisas não são tão assim, Bielorrússia, quer dizer, né? Rússia e Ucrânia. Eu me preocupa muito também, por exemplo, a parte energética. O Pedro Parente falou, a parte energética. Quer queira, quer não, vamos pensar aqui. Lógico que o Pedro sabe muito mais do que eu sobre isso. Mas a política de Covid-0 está sendo flexibilizada. E pelo menos 2/3 que foi combinado da União Europeia, ele não vai mais consumir, é que é possível. A gente sabe que o petróleo está sendo vendido via Turquia. Os Estados Unidos não fazem nada porque sabem que se fizer alguma coisa, o preço do petróleo vai para $200. Então, existe aquela tergiversada que os Estados Unidos sabe, que o Erdogan está usando, e continua a Rússia vendendo para a China, e vamos que vamos. Mas se essa política de Covid-0, de fato, que o Pedro falou, não existe esse negócio. Veja, nós estamos falando de... É uma gripe agora. Não existe. Agora, a China é como a gente sempre imagina. Ela é uma fruta de uma orquestra onde você tem um ditador ditando, até na época quando tinha o grande salto à frente, e cada província querendo fazer o melhor, mas batendo cabeça. Por isso que você tem aquelas coisas draconianas. Não existe Covid-0. Olha, mas não existe Covid-0, então por que você quer fazer o Covid-0? Talvez porque a Sinopharm não tenha dado o resultado ideal para os idosos, etc. Acha que geopoliticamente não pega bem? É difícil de você saber. Agora, o que mais me preocupa, além da parte energética, ou seja, a União Europeia, só voltando, se comprometeu a não mais comprar 2/3 do petróleo da Rússia, a partir daqui a 6 meses, pelo menos, com a China voltando a crescer e o mundo saindo da recessão, que preço vai o petróleo? O preço pode chegar. Então você vê algumas coisas de PEC do combustível, etc. Tá? Eu acho meio temerário tapar, ou seja, é uma metástase, é uma coisa geopolítica grandiosa, e você fazendo coisas que, se for para $130, perdeu tudo, entendeu? Então, eu tenho um pouco de receio disso. E o meu receio maior é aquela coisa, a China tentar flexionar os músculos frente a Taiwan. Aí seria uma verdadeira hecatombe mundial. Por quê? Porque, de novo, como nós falamos, Rússia é a Rússia. A China não é um país. Ela faz parte de uma cadeia de suprimento de tudo vem de lá. Quer dizer, a culpa é de quem? Não, gente, não tem culpado. Não adianta fazer point fingers. Mas é que quem ficou dependente fomos nós. Então, o ocidental tem muito aquela coisa, sou dependente da China. Porra, mas eles que vieram aqui e não botaram a arma na minha cabeça. Você precisa de 2 para dançar tango. Então, eu quero dançar tango, mas ele estava pronto. Eu não forcei ele e eles não me forçaram. Agora é querer diversificar. Mas uma sanção em cima da China, se essa não está fazendo efeito, em uma eventual invasão, o negócio seria muito mais grave. Eu acho que... Eu concordo com a capa da Economist, coisa do ano passado, quer dizer, se bem que é verdade, foi bem antes da Rússia, mas o lugar mais perigoso do mundo hoje é Taiwan. Tirando a Ucrânia e a Rússia, eu diria que o lugar mais perigoso do mundo hoje é Taiwan. Isso pode trazer um trabalho. E o Xi Jinping ele não é Hu Jintao. Tem a política dele. 3º mandato, 4º mandato, 5º mandato. Isso me preocupa um pouquinho mais. Então, resumindo, é a parte energética e a parte da China sendo fornecedora do mundo. Como é que fica? Não vou colocar sanção, mas é aquela coisa que a gente sempre fala. Cada vez que eu bato na Rússia, ela sente, mas a minha mão também dói. Eu bato nela, mas a minha mão também dói. O fertilizante fica caro, tudo fica caro. Eu dou um squeeze na minha margem. E se eu vou bater na China, imagina o que vai doer minha mão. Talvez doa mais minha mão do que a cabeça, a cara da China. Mas é o cenário que a gente tem. O que nós vamos fazer? Que nem o doutor Pedro falou. Qual é a estratégia? Por exemplo, que nem a gente chega às vezes no banco e fala, gente, ganhou esse presidente.
entrou esse Taiwan, vamos supor, vai ter invasão, não vai ter invasão, como é que a gente faz? Quais ativos vão ser? Ah, mas isso, e aloca probabilidades. Tem como fugir do aspecto geopolítico e é o que está dominando. O tabuleiro geopolítico hoje está dominando o tabuleiro geoeconômico. Ele está influenciando sobremaneira o tabuleiro geoeconômico. Então você vê que ninguém mais fala muito sobre economia, tá? Falando, a geopolítica que está afetando a economia. Sempre afetou. A sociologia, é claro, isso. Economia, política e sociedade é uma coisa só, junto com geopolítica, mas agora o mundo está cada vez mais complexo e eu tenho que olhar desde a Síria até a história de Taiwan e como Xi Jinping pensa. E olha, olhar não, tentar entender por que essa política de Covid-0 você está flexibilizando se você não teve tanta morte assim, meu Deus. O que passou pela tua cabeça? Então, para mim, nada mais possível de que você tinha um maestro tocando e cada um querendo agradar mais ainda, como era no Grande Salto à Frente de 1960. Quer dizer, você quer agradar sempre o timoneiro. Não tem nada a ver com o timoneiro de Mao Tse-tung, não tem nada a ver com uma revolução comunista. Mas a China tem muito isso, de querer agradar o chefe. Então, às vezes, você exagera e fica batendo cabeça sem uma política coordenada. E a hora que você flexibiliza, agora que eu preciso de petróleo. Eu não vejo, claro, deixar o doutor Pedro falar, mas eu não vejo o petróleo voltando. Ah, mas estamos num mundo verde. Cadê a Greta? Sumiu, né? Ela deu uma sumida, a Greta. Você vê. Aquela menina que falava, ela deu uma sumidinha, né? Agora não é hora de falar mais, né, Greta? Quer dizer, falou. Entrou com o carrinho de rolemã, foi com o negócio tudo lá, mas, gente, não deu tempo. O choque da energia foi muito mais rápido que vamos desligar todas as usinas nucleares da Alemanha. Vamos desligar as usinas nucleares do Japão. Vamos fazer usinas eólicas na China. Vamos. Pá! Vem um choque dessa maneira, olha, não deu tempo. Tanto é que o Xi Jinping, o que ele fez? Já mudando aqui um pouco da parte. Ele mandou fechar várias minas de carvão por causa da poluição. E depois mandou abrir rapidamente. E 60% das termoelétricas que movem na China são a carvão. Por isso, quando você vai para Beijing, você não vê o sol. Tem sistema de sulfurização. Não sei se eu respondi a pergunta. Mudou a direção ou só atrasou o movimento? Eu acho que não é que mudou a direção. Mudou a direção e reverteu. Porque a China não pode ter uma tensão social. De novo, economia, política e sociedade é uma coisa só. Uma democracia, a economia vai mal, a sociedade reclama, eu tiro o rei do poder. Lá não, lá eu tenho que passar o tanque. Eu não posso ter tensão social. Então eu escolho qual é o meu melhor de Pareto. Olha, é melhor um pouquinho mais de poluição ou ter uma tensão social que falta energia? Não, vamos embora, vamos fazer carvão, não seja. Mas o problema ambiental na China é gravíssimo. Você tem províncias colapsando porque o lençol freático, ou seja, cai, a cidade cai, o lençol freático. Eu já vou pedindo para vocês irem pensando em perguntas. Enquanto isso, eu vou fazer uma última para o doutor Pedro. Tem muita gente, eu vou pedir para o pessoal lá que está assistindo, pediu para o senhor falar no microfone. Tá? Pode só segurar o microfone. Isso, o pessoal está com dificuldade de ouvir. É mesmo? Tem gente acompanhando, né, lá de casa. Isso, não, vocês podem só segurar. Isso, à vontade. Eu também me perco bastante. Senão a gente se sente meio latona. 3 horas com isso na orelha dá um trabalho. Tem experiência. A gente tem aqui, né? Então são nossos alunos. Experiência em galo. A gente tem alunos do MBA internacional, candidatos do MBA internacional, e que já são jovens gestores ou serão futuramente gestores de organizações. E muitos deles não lembram, né? Ou talvez nem eram nascidos em 2001, quando a gente teve uma crise energética muito forte aqui no Brasil,
que é o apagão, né, na época conhecido apagão. O senhor era o ministro da Casa Civil na época. Eu fiz a provocação da estratégia, né, do plano estratégico, porque eu sou professor de estratégia, eu só vendo que tem que ter plano estratégico. Né? Só que, de repente, veio uma mudança de ambiente, né? Uma mudança muito radical. E aí, o que a gente faz com a estratégia? Né? Se o senhor pudesse comentar como que foi lidar com aquela mudança e outras, né? Quer dizer, o que não falta da sua experiência é isso. Teve o turnaround da Petrobras, teve, né, uma série de outros, né, na Bung mesmo, na BRF. O que faz um gestor tem que fazer a hora que o mundo vira de ponta cabeça? Bom, não tem... Se o pessoal reclamar, eu vou ficar sabendo. Não tem mágica aqui nessas coisas. Não tem rocket science. É back to the basics. Já me perguntaram algumas vezes, inclusive um fundo internacional, analista de investimentos, muito ansiosa para saber, contar qual era o meu segredo, meu secret sauce, não sei o quê. A minha resposta foi essa: não tem segredo, é back to the basics. Você faça um bom planejamento e tenha uma execução disciplinada. Sem essas duas coisas, e uma contraparte da outra, você não vai fazer nada. Então, você tem as mais diversas teorias de administração, você tem uma série de coisas que são relevantes e importantes, mas o básico é o mesmo. O básico é o mesmo. Aconteceu a questão do apagão, mesmo que alguns aqui já tenham nascido, não todos, mas deveriam ser muito novos, muito novos. Aquilo foi o que aconteceu lá foi assim, um escorregão grave do governo. O governo, ele recebia uma informação, e aqui tem lições importantes, e aqui eu vou usar a linguagem de seguro, porque eu gosto dessa linguagem, neste contexto especificamente. Uma das coisas que a gente avalia, vou voltar de novo ao tema de gestão de risco, é que tudo isso tem duas dimensões fundamentais. Tem a probabilidade e a dimensão. Então, se você tem uma probabilidade alta de um determinado risco, uma dimensão que significa a sobrevivência da sua organização, você tem que prestar atenção naquele risco, não pode se considerar de jeito nenhum. Agora, se você tem um risco que é de baixa probabilidade e a dimensão é pequena também, você também, aí você pode dizer o seguinte: esse aqui dá para a gente tolerar. Qual é o problema e o dilema que as empresas enfrentam? É quando a probabilidade é muito baixa de um risco que representa a sobrevivência. E aí, por que eu gosto da linguagem de seguro? Porque o seguro diz probabilidade, é a mesma palavra, mas ele usa, para dimensão, ele usa o sinistro. Né? A indústria do seguro tem a linguagem do sinistro. Se a probabilidade é baixa, mas o sinistro é muito alto, fica na sobrevivência, você não pode desconsiderar. Por mais baixo que seja. Dá um exemplo, né? Você vai andar no avião e o piloto diz: não, olha aqui, não está funcionando, mas a probabilidade de um problema aqui é muito baixa. Aí eu não vou naquele avião. Porque se dá um problema, morremos todos. Então, qual foi o engano que o governo cometeu? Eu fazia parte desse governo e cometi um engano. A gente escutava do pessoal, os técnicos da área de energia, diziam assim para a gente: probabilidade de acontecer um apagão é de 5%. Um sistema como o nosso hidrotérmico, ele é desenhado de tal forma que você tem uma probabilidade de ter o problema, porque se você for eliminar esta probabilidade, você vai gastar muito dinheiro com usinas termoelétricas de
consumo de combustível muito caro. Então, uma probabilidade de 5%, isso significa que em um ano a cada 20 anos você pode ter um problema. Mas eles vinham dizer isso para a gente e a gente entendia que o tamanho do sinistro podia ser 5%. E se houvesse o apagão, o que precisaria fazer era uma redução da carga do consumo de 5%. Completamente diferente, equivocado. O que nos faltou perguntar é, tá, mas se acontece, qual é o tamanho do problema? A probabilidade ainda é 5%, mas o tamanho do problema está aumentando. O tamanho do problema está aumentando. Esse problema aqui pode dar aí a famosa reunião da Câmara Política Energética, no final de abril, vamos lá na Câmara, aí vem os técnicos da área de energia dizer, vamos ter que fazer apagão em São Paulo, nas grandes cidades brasileiras, de 8 horas. Como? Mas a gente alertou vocês. Não, vocês disseram que era 5%. Não, 5% é a probabilidade de acontecer. Agora está aumentando. O tamanho do sinistro, o tamanho da redução do cargo, pode chegar a 8 horas. Aí usar uma expressão francesa, né? Ou a barata tonta, né? Quer dizer, aquela coisa muito complicada. A partir da constatação de que nós, governo, tínhamos esse engano, aí nós pusemos as sandálias do pescador, da humildade. Olha, aqui fizemos uma bobagem, vamos reconhecer isso. E eu fiquei responsável pela coordenação de um comitê, não era o trabalho de uma pessoa só. Eu fiz um compromisso comigo mesmo, dizer, eu nunca vou mais. Não é que eu disse uma mentira, vamos entender isso, mas eu nunca vou enrolar a sociedade. Eu vou sempre dizer o que pode acontecer. Aí eu chegava e dizia, mas quanto tempo vai durar o apagão? Quanto tempo vai durar a guerra? Senhora, se chover pelo menos o que choveu na média dos últimos 30 anos, e se o consumo continuar caindo, isso acaba em tanto tempo. Agora, se não, eu sempre dizia o sinal, vou deixar isso. Então, o que nós fizemos? Primeiro, comunicação foi fundamental. Segundo, uma organização dentro do governo que tivesse autonomia. Porque aqui é outra coisa importante, gestão de crise não se faz sem centralização da decisão com autonomia. Isso é fundamental. Então, quando o presidente me chama e me diz, você como chefe da Casa Civil, isso não é mais um problema só de uma área setorial, que é Minas Energia, isso é um problema de governo, você vai ter que assumir a coordenação. Eu disse, tá bom, presidente, me dá uma noite que eu vou pensar, eu sou funcionário público, tu me dá uma missão, mas eu quero meios, amanhã eu digo quais são os meios que eu preciso. Voltei para ele e disse, precisamos criar uma Câmara de Gestão da Energia, não quero poder só para mim. Agora, essa Câmara tem que ter autonomia. Uma coisa que é muito comum em governo, você acha que a palavra do presidente resolve tudo. Você acha que um papel assinado pelo presidente resolve tudo. Não resolve. Se não tiver um papel assinado pelo presidente publicado no Diário Oficial, não vale nada. Se publicou no Diário Oficial, resolve? Não. Por quê? Porque vai para a Secretaria do Tesouro, a Secretaria do Tesouro tem lá sua visão, sua agenda própria, vai para a Receita Federal, vai para o Ministério do Planejamento, que diz que não tem orçamento. Mas, presidente, a decisão dessa Câmara tem que ser terminativa. Tem que ter autonomia. Eu quero um representante da Fazenda, eu quero um representante do Planejamento. Todos têm que estar ali representados. Agora, decidiu, não vai mais para a Secretaria nenhuma. Tem que organizar. E recursos também. Então, outra coisa fundamental. E a terceira coisa, a comunicação, autonomia com poder, com grana, com capacidade de modificar o orçamento. E a terceira coisa, chamei o professor Falcone, precisamos desenhar um plano para esse negócio. Precisamos ter uma comunicação com a sociedade que seja transparente, que a sociedade entenda, que tenha uma linha que a sociedade entenda. Então, construímos curva equivalente dos reservatórios. Nós temos 2 sistemas de reservatórios, agora está mais interligado. Mas era o Sudeste, o Centro-Sudeste,
do Nordeste. Vamos desenhar uma curva, diz o seguinte, olha, aqui no período da seca, esse reservatório não pode cair abaixo da curva. Se cair abaixo da curva, a gente vai ter que adotar outras medidas. Se ficar acima da curva, a gente vai aliviando um pouco. Então, a gente divulgava essa curva para a sociedade e a sociedade entendia. As pessoas diziam, vocês deviam publicar isso no jornal, na televisão, todos os dias e tal. Bom, vai estar disponível. Então, era curva ali, todo mundo entendia isso. Planejamento. O professor Falcone disse, isso aqui é o maior programa de desdobramento de meta de todos os tempos, que toda residência, toda empresa, das 4 regiões brasileiras, eu sei que são 5, mas o Sul não entrou, certo? Todas as residências tinham uma meta. O mais bonito, eu acho que isso é muito, muito bacana de dizer, no começo da discussão, houve a discussão se a gente faria os famigerados apagões. Corte compulsório de luz, de energia. E nós dissemos, vamos pelo menos dar uma chance à sociedade de contribuir. As empresas, sociedade, política e economia é uma coisa só. Vamos dar uma chance. Aí fizemos, olha, tem que ser 20%, todo mundo tem que botar 20%. Olha, foi um negócio assim, extraordinário, maravilhoso. Com as classes de consumo menor, que obviamente na sua maior parte coincidia com as classes de renda menor, o que a gente fez foi dar um estímulo positivo. Nós dissemos, se você economizar R$1, para cada R$1 que você economizar, eu te dou 2. Então, as classes, quer dizer, os menores consumos, se eles economizassem 1/3, a conta estava paga. Porque 1/3 deixava de pagar, 2/3 o governo pagava. E para os consumos maiores, acima de 100 kWh mês, se ultrapassasse, né, a meta de redução, senão aí tinha um acréscimo na conta, e diferente o estímulo. Então, duas, a gente volta ao basics. Onde eu estou, onde eu quero chegar, como sair daqui e chegar lá. Estou falando de planejamento e de execução. São coisas fundamentais. Um bom planejamento, tem metodologia para isso. Não é rocket science, quero insistir nisso. Mas, além da sabedoria em fazer o plano, a execução disciplinada, que é o que o nosso dono da sala aqui do lado, Jorge Paulo Lema, tá certo? Quer dizer, eles fazem nas suas empresas é exatamente isso. E execução disciplinada é uma coisa, de novo, não é rocket science, mas é um saco de problema. Sendo sincero com vocês. Essa é a realidade, mas depois que você impregna isso no seu DNA, é automático. Então, assim, as coisas, para encerrar essa parte aqui, que me deixou realmente muito, muito feliz, porque no início, o que fez as pessoas aderirem foi a cara de perplexidade das pessoas do governo, entre as quais a minha. Eu ia para frente todos os dias na televisão. Sim, mas a cara de perplexidade, 1 mês depois, 2 meses depois. Preocupação com a seriedade do problema, especialmente quando estava dando tudo certo. E o que sustentou essa redução de consumo até o final do plano? Minha avaliação. Prazer que as pessoas, as famílias, as pequenas empresas tinham de estar dando a sua contribuição direta para a solução de um problema nacional. É uma coisa muito rara. Você tem um problema nacional e cada um de nós poder dar a sua contribuição direta. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque eu participei do governo Fernando Henrique, eu sou funcionário público de carreira. Quando participei de todos os governos, as pessoas, mas você trabalhou para fulano, para ciclano? Claro, funcionário público de carreira, trabalhei para tudo. Mas quando entrou o Itamar, fui convidado para ir para o Fundo Monetário e voltei 2 anos depois com o governo do Fernando Henrique. Então, participei de todas as crises. Começa com a crise do México, depois da Rússia, depois da nossa. Eu era parado na rua para ser xingado, para me jogar em praga, tá certo? A gente só fazia maldade, entre aspas, né? Implementou, né? A contribuição dos aposentados do serviço público continua depois que ele aposenta, que parece uma coisa contraditória. Você reduzir
reduziu, né, as verbas do CAPES, da CAPES, né, de bolsas, assim, uma atrás da outra. Porque precisava reduzir a despesa. Era no xingamento. No tempo do apagão, as pessoas reparavam muitas, dezenas, centenas de pessoas. Estou compreendendo. Isso era muito bacana. Bacana. Bom, antes de mais nada, um prazer estar aqui. Obrigado, Pedro. Obrigado, Roberto. Roberto Valtri, professor aqui do curso. Queria trazer aqui para a discussão. A gente, até 2 anos atrás, vinha num mundo de tranquilidade, parecia que nós estávamos caminhando para o paraíso, né? Falando de ESG, discutindo, eventualmente, se o OTAN tinha razão de ser mais ou não, e coisas que eu falei. E aí tivemos pandemia e agora a guerra. Nesse contexto todo, preocupações que me vêm aí à cabeça. Uma questão dos combustíveis fósseis. Né? Toda a pressão que temos tido aí nos últimos tempos, consequentemente, redução de investimentos em cima deles, né? E, de repente, surge uma guerra e a Rússia, por interesses, em grande parte, econômicos, de aumentar o seu controle sobre jazidas aí de gás natural, né? E além da produção. Bom, estamos no impasse. Então, as minhas perguntas são, de um lado, como é que a gente vê esse contexto, fazendo um pouco de futurologia e fazendo torná-la realidade, se torna planejamento, né? Como é que a gente pode ver esse cenário no horizonte, digamos, não de 5, mas talvez não 30 anos, mas 15 anos, e o que o Brasil, a Corporação Brasil, não estou chamando nem de empresa, porque é uma corporação com vários stakeholders que têm interesses conflitantes, o que a gente poderia estar fazendo para tirar vantagem desse contexto? Hoje eu vi uma informação, fazendo uma projeção de PIB, nós ficamos aí mais ou menos na mesma, a gente vê China ultrapassando os Estados Unidos por volta aí de 2030, 2030 alguma coisa. Né? E o outro é a pressão que a gente tem na cabeça nesse momento, que você, Pedro, conhece muito bem, que é a questão da Petrobras, que a gente está brigando pelo preço do combustível e, até onde eu entendo, a gente tem uma situação que as nossas refinarias não atendem o petróleo que nós temos. Então, nós temos que fazer exporta petróleo, compra um petróleo que é passivo de ser refinado, ou seja, o que a gente pode fazer, o que a gente poderia ter feito. Mais olhando para o futuro, porque a gente de finanças passa a régua e tem que olhar para frente. Essas são as provocações. Eu acho que sobre Petrobras e petróleo, acho que a sua questão, né? Eu posso falar. Fui amigo. Fui amigo. Esse também não conhece, também, o Gardelão. Não conhecemos o Gardelão. Fui amigo. Conheço. Eu estava falando do Gardelon, para quem não escutou aqui. Quando eu comecei na Petrobras, eu tive 2 períodos na Petrobras, até desculpas que meu currículo precisa. Eu não fui presidente conselho agora, eu fui presidente agora, mas eu fui membro do conselho, presidente do conselho lá no final do Fernando Henrique. Mas quando eu cheguei nesse segundo período da Petrobras, a grande discussão, quer dizer, uma das grandes discussões estratégicas de um caso era tentar entender, fazer uma futurologia, quando é que seria o pico do consumo de combustíveis fósseis. Depois do pico, obviamente, se continua crescendo, é pico, ó. Só cair. Eu cheguei a falar que era na década de 2050. Depois começou a cair para 2040. Quando eu saí da Petrobras, já estava ali em 2035, 2040. E hoje já se diz que não vai existir. Não vai existir. Em consequência do quê? Desse aumento de consumo muito abrupto que a gente viu na saída da Petrobras. E agora com os problemas da guerra e a impossibilidade, né, os possíveis, né, restrições a importações da Rússia. Então, essa é uma questão que você tem toda a razão, isso reverte completamente a lógica, ou a crença, melhor que a lógica, que existia até 2, 3 anos atrás.
observação que você fez a respeito da moça lá que desapareceu. Está acontecendo hoje em alguns lugares do mundo é realmente vamos dizer assim, um retrocesso em relação àquilo que se falava em termos de energia limpa. Porque, junto com a segurança alimentar, está vindo um conceito que não era uma preocupação, que é a segurança energética. E aí você olha o caso mais grave de todos, que é o da Alemanha. Tem uma elevadíssima dependência, né, do combustível russo, e que teve um comportamento em relação à energia nuclear cínico, porque ela disse, proibido não fechar todas as usinas aqui, mas comprou energia da França, que é tudo gerada, 90%, 80%, sei lá, a maior parte gerada por geração nuclear. E agora, imagino eu que esteja se arrependendo muito da sua decisão, que depende do combustível russo. Sob o ponto de vista da Petrobras, para não fugir a implícita na sua pergunta, que é o tema, né, do subsídio do governo determinando preços da Petrobras, e a Petrobras é uma sociedade de economia mista que tem que atender a finalidade social que justificou a sua criação. O que a gente sempre diz, olha, é isso mesmo, tem razão. Está na lei das SAs, a lei das SAs diz a sociedade de economia mista, apesar de ter que atender todos os seus acionistas, aqui tem acionistas minoritários, mas ela pode atender a finalidade social. Bom, verdade. Vamos ver qual é a finalidade para a qual a Petrobras foi criada. A Petrobras, a finalidade social da Petrobras é garantir o suprimento de combustíveis em todo o território nacional. Essa é a responsabilidade social dela. Não é subsidiar preço. Não está lá isso. Então, falam isso e argumentam isso enfaticamente sem sequer ter lido a lei. O ponto, para mim, é um ponto simples. A questão é simples. Ou é pública no sentido que a gente usa no Brasil, não no sentido de ser listada, ou é 100% público, ou é privatizado. Do jeito que está hoje, é uma esquizofrenia. Você não pode impor à Petrobras uma política de preços que seja contrária aos seus interesses enquanto empresa. E, em especial, que possa prejudicar o abastecimento em todo o país. E aí entra a sua questão. Nós temos uma questão importantíssima. Não se investe mais em refinaria. Por quê? Não se investe mais em refinaria porque o governo controla o preço. Ou quer controlar. Desde 2016, isso mudou. As pessoas aí, de novo, risco sinistro. Tudo bem. A probabilidade pode ser pequena do governo querer controlar o preço. Mas se ele controla, afinal, é negócio. Então, hoje, a gente não consegue refinar todos os derivados, ou extrair do refino todos os derivados que a gente precisa. A gente precisa. O diesel é fundamental para o motor da economia. Não precisa levantar muito os olhos. Levanta só que a Argentina. Vê o que já está acontecendo na Argentina. O governo ele já recebeu, tem recebido nos últimos anos, especialmente depois que a Petrobras voltou a pagar dividendos, e não apenas de todas as participações especiais, olha, eu não sei o número aqui, mas deve ser uma coisa assim, 15 vezes, ou 20 vezes, ou 30 vezes, mas eu não posso conseguir isso, o que distribuiu de dividendos para o setor, para os acionistas privados. Os grandes beneficiários disso, da política da Petrobras, é o poder público e a sociedade. Depende só do governo ele pegar uma parte relevante desse acréscimo e decidir criar um fundo de estabilização do preço, subsidiar o preço, que é o nome que e é um negócio que é muito simples, porque se o preço do petróleo cai a receita da Petrobras, você depende de menos recursos
para fazer a mesma equalização que você estava fazendo anteriormente. O governo não quis fazer, que a Petrobras levou a ele, tá certo? Como sugestão. Que era nessa linha. Muita gente, muitos países estão fazendo isso. O Marcos Lisboa estava aqui quando a gente chegou. Eu guardo as informações relevantes, os números precisos no guardo, mas ele disse que o impacto no PIB dessas propostas do governo que estão lá, se não me engano, quem estava lá comigo, pois é, 1,5%. 1,5% do PIB. É o dobro que o segundo país está gastando para poder subsidiar o combustível. Países, estão falando de países relevantes atualmente. Então, sim, é desviar a atenção do ponto fulcral, da questão relevante, de onde é que está o problema. Obrigado. Por favor. Exatamente por causa a gente está vendo esse problema na Ucrânia e essa questão alimentar vai bater também na África e no Oriente Médio. E a gente já teve uma primavera árabe que já teve... Então, assim, temos um risco de guerras, e aí isso também vai influenciar na parte energética também. Não precisa ser falar alto. Eu falo alto, né? Ser alto Eu grito. Existe, Leandro. Existe. Veja, Primavera Árabe, se eu não me engano, na Tunísia, começou por problema do trigo. Então, você achar que a Ucrânia, junto com a Rússia, alimenta 400 milhões de pessoas e 4/5 da renda do trabalhador é utilizado para alimento, e justamente os povos do Oriente Médio e da África são os que mais podem ocorrer, existe sim a possibilidade, primeiro, de protecionismo que já está existindo e de tensões sociais, riots, que você acaba tendo nesses países onde a democracia não é bem estabelecida. Existe uma grande possibilidade, ou seja, não guerras, mas revoluções internas, né? E os governos e vocês acham que, exatamente, pensando daqui 5, 10, estão pensando nisso? Está dentro do planejamento dos governos ou não? Qual governo? Como assim? Os governos que estão eventualmente sofrendo por isso? Olha, eu conheço mais um pouquinho de China. Então, a China, por exemplo, ela começou, ela exatamente está comprando uma parte está comprando uma parte da África e plantando lá. Mas que nem o professor colocou muito bem, até para identificou aquilo que eu falei. Você pode até querer fazer muita coisa na Rússia, mas você precisa fazer muita coisa ainda na África, tratar o solo, são tribos diferentes, a coisa não é simples, continua dependendo. Mas também tem um ponto, que em inglês a gente fala, the trend is not your friend. A tendência não é sua amiga. Enquanto a China está pensando há 20, 30 anos na frente, nós estamos ainda com aquele discursinho de que a China vai precisar de mim para sempre. Enquanto a gente fala, olha, a China precisa de mim, ela fala, não, eu vou precisar, mas a tendência é que eu vou continuar precisando. Mas eu quero diminuir essa dependência de você. Porque eu já vi que eu não posso contar com um país só. O fato de eu não contar com um país só, de novo, a continuidade do Partido Comunista Chinês depende da alimentação da população, depende da tensão social. A gente sempre falamos aqui ad nauseam. Se o negócio não der certo, eu tiro o presidente. Na China, eu não posso tirar o presidente. Por isso que cada vez que ele tem uma medida, ele inverte tudo. E também tem um outro ponto, que desde a época do Wen Jiabao, na época de Hu Jintao, antes de Xi Jinping, que ele falava a economia chinesa é instável, descoordenada, insustentável, e eram os 4 uncoordinated, unsustainable, e etc. Ele falou, olha, a gente precisa voltar para consumo. Você está querendo dizer que o chinês não consome? Não, o chinês consome muito, mas ele produz muito ao quadrado. Então, é aquela coisa, eu preciso aumentar o consumo. Então, o que o Xi Jinping está fazendo? Ele está aumentando a renda do trabalhador, além da produtividade do trabalhador. Eu lembro que tem um candidato a presidente que eu sempre falo isso aí em aula. Ele fala o seguinte, o maior salário da Europa é dos alemães. Discordo, ou concordo totalmente. Se você está falando em termos absolutos, você está correto.
Só que ajustado pelo custo unitário do trabalho, não. Quem ganha mais são os italianos, são os espanhóis. Ah, mas eles ganham menos? Sim, mas a produtividade. Não existe economia salário. Salário não quer dizer nada. O Brasil, agora é hora de eu arranjar hater. Né? O Brasil ganha absurdamente bem. Como pode um salário mínimo? Já sei, já vou ganhar hater, vai ser... Como pode um salário mínimo subir em termos reais, de 2013 a 2019, 63%? Será que a produtividade do brasileiro subiu 63%? Então, a conta não fecha. Quero dar uma de Milton Friedman, mas não existe almoço de graça. Então, o que eu faço? Você fala, eu preciso industrializar. Como é que eu vou industrializar já indo mais para o outro lado? Você não tem a infraestrutura, você não tem a produtividade total dos fatores. O último exame do PISA, aquele Program for International Students Assessment, a OCDE também faz bullying para o Brasil, né? Sabe quantos anos levaria para nós termos a situação, a capacidade matemática da OCDE? 75 anos. Capacidade de leitura, pasme, 260 anos. Então, além disso, você dá um aumento salarial, o que acontece? O cara vai fazer outsourcing na China. Cadê a falta de planejamento? Quer dizer, cadê o planejamento? E olha a falta de planejamento. Não, eu acho que vem, cada vez que eu consumo mais, eu não posso. A coisa é simples, a coisa não fecha. Como é que eu vou dar um aumento salarial se esse cara não produz de acordo? Então, ou eu aumento a inflação, repasso para preço, ou o meu lucro líquido cai, eu quebro, vou para Bangladesh fazer outsourcing. Agora, voltando para o aspecto da agricultura. É um ponto positivo para o Brasil, isso daí, 2 pontos positivos para o Brasil. Primeiro, a China está mudando, querendo virar mais voltada para consumo. Isso é um fato estrutural, isso é dado. O salário está aumentando além da produtividade. Finalmente. Ah, mas o chinês ganha pouco. Não. O chinês ganhava pouco porque o salário, apesar de aumentar, era aquém da produtividade. Desde que Xi Jinping entrou, está aumentando além da produtividade. E outro ponto, o Xi Jinping está querendo aumentar a urbanização, o RUCU, trazer cada vez mais pessoas da zona rural para a zona urbana. Porque desde Mao Zedong, quando você estava na zona rural, você não tem os benefícios assistenciais, tal. Então, o chinês vai comer mais. Ele vai consumir mais grãos. E outra, você tem um aspecto conjuntural, que foi a febre suína, que dizimou 350 milhões de porcos. Quer dizer, por isso que você vê que a exportação de proteína animal explodiu no Brasil e no mundo inteiro para a China. E o Partido Comunista Chinês, só para deixar claro a necessidade de alimento que vai ter aqui. O Partido Comunista Chinês descobriu que a febre suína era uma bactéria, ou seja, porco comia lavagem. E proibiu, se é que pode dizer assim, soltou um decreto, não é decreto, falou que não pode, acabou, que mando eu, que porco não podia ser mais tratado ou criado dessa forma rudimentar. Ora, porco come o quê? Ração. Ração vai o quê? Soja, milho, ponto positivo para o Brasil de novo. Então, você está no ponto onde você não acha que está dormindo em berço esplêndido. O Brasil acha que está dormindo em berço esplêndido. A China depende de mim e vai continuar dependendo. Vamos, mas a tendência não é sua amiga. A China não quer ficar totalmente dependendo de um país. Enquanto isso, eu fico achando que, olha, sempre vai ser eu, sou eu, não tem como. Veja, você tira água do deserto em Israel. Olha a Embrapa que eles fizeram. Esses 40 anos. Como é que a China vai ficar dependendo do Brasil? Sério mesmo, dá vontade de ouvir assim, falando, você já se ouviu falando? Sério mesmo que você acha que a China vai deixar a continuidade da legitimidade do Partido Comunista Chinês nas mãos da agricultura brasileira somente? Ela vai continuar dependendo, mas não do jeito que está dependendo. O objetivo dela é claro, é diminuir, não eliminar, não sabe, acelera, etc. Mas e aí, o que eu vou fazer? Eu vou brigar com a União Europeia? Ou seja, eu brigo com a União Europeia, eu brigo com os Estados Unidos, eu vou vender meu... Depois para quem? Eu preciso tomar cuidado com os meus comércios internacionais. É que a gente discute. Bem, acho que eu preciso acabar. Bom, vou deixar mais a última pergunta, Henrique. Olha a responsabilidade. Tá bom. Por favor. Eu acho que a
a China, assim, ela deu o principal suporte para o Putin. De certa forma, ela foi fundamental para ele seguir adiante com os planos dele. Mas o chinês também é muito pragmático, né? Esse cenário que a guerra vai durar muito tempo, isso vai ser ruim para a economia. O chinês não vai ter que bater lá na Rússia e falar, a gente já acabou aí, vamos voltar um pouco aí, porque está atrapalhando os negócios. Vou só repetir a pergunta. Sua pergunta para o pessoal que está em casa. Sua pergunta, né, em resumo, é: será que a China vai deixar a guerra durar tanto? Isso aí. Veja, eu vejo o seguinte: a China, ela sempre faz uma coisa dúbia. Eu não concordo com a guerra, mas também não a condeno. Não quero ir contra você, mas eu também não quero que essa guerra dure muito, porque senão o preço do petróleo pode subir. Mas, de certa maneira, a China também quer se expor, projetar geopoliticamente. Só que ela não quer se contrapor aos Estados Unidos. Porque é aquela coisa, você está dando um tiro no pé. Você está se aliando à Rússia. Agora, eu não quero me contrapor diretamente ao Ocidente. Você acaba se prejudicando. Então, eventualmente, entre um Trump da vida, eu coloco sanção em cima da tua cabeça sem você invadir Taiwan. Já começa a ficar complicado. Então, aí vem o aspecto da geopolítica estratégica. Como é que eu não estou pensando num plano estratégico, comprar equipamentos ou desenvolver novos fornecedores que, pelo amor de Deus, não seja só localizado na China e Taiwan? Desenvolver um fornecedor, minha esposa trabalhava numa montadora. Não é simples, demora um ano e meio, 2 anos. Eles não entendem como é que é, quanto você quer, qual é a qualidade, qual é o tipo, material, mão de obra análoga à escravidão. Por exemplo, na China, o cara quer trabalhar 20 horas. Por quê? Porque ele quer trabalhar 20 horas. Não, você vai trabalhar só 10. Se é para eu trabalhar 10 horas aqui nessa fábrica, eu não quero, eu vou embora. Eu vou numa chinesa mesmo, num sweatshop, quero trabalhar 20 horas direto. Porque eu sou o cara da zona rural e eu quero sair da zona rural e ganhar o meu dinheiro o mais rápido possível para voltar para lá ou para ganhar o meu passaporte de modernização, que é chamado RUCU. Então, gente, aonde eu não vejo empresas, a gente tem aluno, falando assim, olha, a gente precisa diversificar. Como é que um CFO diversifica o fornecedor e o meu comprador se um país também não diversifica isso? Quer dizer, eu vendo para um, vendo para o outro, estou no berço esplêndido. Cadê meus acordos internacionais? Eu não vejo. O negócio fica acabando. Ah, mas eles usam de falácias e usam de instrumentos inescrupulosos. Mas esse é o comércio internacional. Depende de como você responde. É tudo raposa velha. É assim mesmo. O negócio é sério. Ou seja, você tem que dar. E eu concordo com o teu aspecto da China querer fazer o jogo dúbio, e ela está com receio que essa guerra acaba durando muito. Por outro lado, se ela também perceber, como o doutor Pedro falou, que a Rússia não está sofrendo tanto, isso vai abrir os olhos cada vez mais dele poder tentar anexar Taiwan. Então você vê os dois lados aí. Um, eu quero que acabe logo. Outro, mas também quanto mais tempo demorar e você está ganhando dinheiro, eu estou vendo que não é tão arriscado assim. Foi extremamente gentil a usar raposa velha. Né? Os caras preparados. Bom, eu vou, então, para encerrar, eu vou pedir para que cada um dos dois panelistas deixe alguma mensagem final. Otimista. Ah, é, tem que Tá ser. certo. Mas o tema não deixa. Não. Ache alguma coisa. Tá bom. Vocês não pediram pergunta difícil? Gente, eu acho, se eu permitir, eu acho o seguinte: é o que nós temos em cima da mesa. O cenário geopolítico nunca esteve tão interessante. E as mídias sociais, elas estão cheias de fake news. E qual é o cenário otimista? Em primeiro lugar, o Ocidente, principalmente brasileiro, tem uma mania horrível de torcer.
Eu vejo muito analista em empresa que fala, não, se Deus quiser vai dar certo. Mas vamos parar com isso. Vamos parar com isso e fazer análise e colocar o bode na sala. Ah, mas isso não vai acontecer. Eu já vejo muito... E outra, por exemplo, eu sou palestrante. Eu vivo perdendo palestra. Porque alguém chega com as pessoas para mim e fala, mas dá para você dar uma maneirada? Porque senão o pessoal sai muito triste. Como é que eu vou maneirar se é isso que vai acontecer? Não, mas eu falei, gente, eu não posso ser cheerleader. Eu não posso ser um cheerleader do Brasil e entrar fazendo cancan aqui. Não é isso estaria me profanando. E outra, eu falo geralmente até para a empresa multinacional, falo, você toma muito cuidado, porque se eu chegar e falar que está tudo bem, teu chefe, por exemplo, lá de Detroit, fala, bom, então já que o Brasil está indo bem, nós vamos crescer 3%, 4%, eu quero que minhas vendas aumentem 10%. Aí tu vai pensar. Então é melhor eu falar a verdade. Não, então fala que o copo está meio cheio. Eu falei, você não viu nada do que eu falei? Então o brasileiro tem essa coisa de falar, a gente precisa analisar o cenário como ele é e trabalhar com ele. É que a gente fala, ganhou tal cara. Ah, mas eu não gosto dele. Você tem 5 minutos para bater panela. E depois voltar para o trabalho e trabalhar. Ah, mas ganhou outro. Eu acho um absurdo aquele cara ganhar. Pois é. Mas às 9 horas a gente precisa trabalhar. Bate panela, briga, ceifa amizade no Facebook. Mas 9 horas é hora de trabalhar. E me admira você não ter um planejamento achando que o candidato A, B ou C poderia ganhar. Exemplo. Mas eu não quero pensar nisso. Pois deveria. Pois deveria. E o brasileiro gosta muito de tampar os olhos. Isso a gente vê em várias empresas. E muitas vezes estão vendo bem na nossa cara, não quer ver. E é aquela coisa, eu já perdi muitas palestras. Colegas meus de faculdade falam, Dumas, seja mais simpático. Eu falei, não, simpático eu acho que eu sou. Mas otimista, gente, o que nós vamos fazer? Pega os últimos 10 anos, quanto cresceu o PIB per capita? Eu falo para os meus... Eu errei todas as minhas projeções. Errou? Errei. Foram piores do que a gente imaginava. Quer dizer, se você pegar o PIB, nós estamos caindo há 10 anos. Quer dizer, e para os próximos 10 anos? Cadê minha educação? Cadê minha infraestrutura? Cadê meu total factor productive, né? Produtividade total dos fatores do modelo de sono? Eu não tenho isso. Por exemplo, só voltando num ponto aqui, você pediu para dar um Era um otimismo, resumo, né? mas tudo bem. A parte do otimismo. Eu preciso investir em infraestrutura só para recuperar a depreciação acumulada a 3,2% do PIB. Nós estamos investindo 1,8%, ou seja, eu estou destruindo a infraestrutura. Saneamento básico. 90% da região norte não tem acesso ao saneamento básico. Ou seja, neurobiologicamente, as crianças estão prejudicadas. Elas não vão conquistar uma profissão ou entrar na universidade. Então, é isso que a gente precisa trabalhar. É isso, é a tua realidade. O que você pode fazer? Trabalhar e tentar ganhar dinheiro e se sustentar, como o doutor Pedro falou. Estou em A, vou para B. Tá, mas quais são os percalços? Esses são os percalços. É um resumo, né? Desculpa. Então, eu acho que, para terminar, eu acho que o brasileiro tem que parar um pouco de torcer e ver exatamente o que está acontecendo e levar em consideração e alocar as probabilidades. E como o doutor Pedro falou, apesar de uma probabilidade pequena, o impacto do sinistro pode ser grande. Se é 1%, 2%, mas você morre, você tem que olhar isso daí. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Chamando de professor, eu O professor já virou professor. Professor, doutor, o Dumas, ele, uma coisa que me lembrou uma história aqui, um rei, reinado antigo, uma região muito... As pessoas não queriam trabalhar, era um negócio complicado. Então, os funcionários dele, um otimista e um pessimista, para ir na região, fazer uma análise e depois voltar e trazer uma conclusão. Eles foram, voltaram e
ele chamou e disse: quero escutar o otimista primeiro. Já passou das 9. Aí o rei perguntou: o que vai estar acontecendo nessa região daqui a 50 anos? Aí o otimista responde: vai estar todo mundo comendo carne. Otimista? Não, daqui a 50 anos. Vai estar todo mundo comendo carne. Eu olhou para o pessimista assim: você, pessimista, não vai ter carne para todo mundo. Então, isso é uma brincadeira só porque o professor estava insistindo que é difícil a gente ser otimista na quadra que a gente está vivendo. Eu gostaria de deixar duas mensagens, não que é uma visão otimista, mas para mim são coisas que são importantes. Eu acho que se cada um de nós fizer a nossa parte, a sua parte, acho que a gente já dá uma grande contribuição. E aqui eu gosto muito de uma mensagem do Roosevelt, uma coisa que ele falava muito, que é: o progresso é feito pela pessoa que age e não por aquela que fica reclamando como as coisas não deveriam ter sido feitas. Para de reclamar, vamos trabalhar. É o que você falou: bate panela 5 minutos, mas vamos trabalhar e vamos fazer a nossa parte. Obrigado. Muito obrigado, pessoal.